beneficiar A, B ou C. Então essa coisa a gente, graças a Deus, superou no futebol brasileiro, que o futebol brasileiro era o zero e vezeiro em promover viradas de mesa o tempo todo para beneficiar determinados clubes. Era uma coisa horrorosa que tira todo o crédito das nossas competições. E você querer retroagir a isso hoje, sinceramente, eu não acredito. Não acredito. Outro ponto que é válido trazer aqui. Amanhã o Santa vai fazer atividade somente à tarde no CT Ninho das Cobras. Um treino fechado para a imprensa e sem entrevista coletiva, Edinaldo. Maravilha, hein? Essa foi nova. O treino fechado a gente tem visto, né? Tem sido comum ultimamente no futebol pernambucano. Mas sem entrevista, essa foi novidade para mim. O Santa, então, vai fazer essa atividade completamente fechada. E aí, Evandro? Nesta sexta-feira. O Santa tem ainda a busca no mercado por mais 2 zagueiros, um lateral esquerdo e um ponta. Essa, pelo menos, é a posição do gerente de futebol, Francisco Salles. Falou com a gente aqui ontem, aqui no Bola Rolando. Um goleiro está muito perto de ser anunciado pelo Santa. A gente trouxe também essa informação ontem. William, de 25 anos, que estava no Aimoré em 2023, disputou 28 jogos. Tem tudo encaminhado para ser anunciado de forma oficial pelo Santa Cruz. É formado nas categorias de base do Juventude. Mas, Edinaldo, vamos ouvir o goleiro que já está na casa. André Luiz foi contratado e falou sobre a expectativa para esse início de temporada decisivo no Santa Cruz Futebol Clube. Começo de temporada, primeiro compromisso que a gente teve, né? Primeiro jogo. Muitas coisas ainda precisam melhorar. Claro que começo de temporada sempre é assim, algumas coisas para ajeitar, algumas coisas já estão acontecendo. Tentando colocar em prática tudo aquilo que a gente vem trabalhando, né? Durante a semana com o Itamar e com todo o staff, tentando reproduzir dentro de campo tudo aquilo que ele vem passando para nós. Algumas coisas ainda precisam melhorar, estamos num processo de adaptação o mais rápido possível. Fizemos um bom jogo, no começo do jogo ali um pouco ainda algumas coisas não encaixando, mas depois da parada técnica conseguimos ajustar e consequentemente se adaptar o mais rápido possível na maneira de jogo que o Itamar estava pedindo. E acho que, ao meu ver, assim, conseguimos fazer um bom jogo, sendo que, como eu falei, o primeiro, né? Ainda temos que melhorar bastante ainda para chegar firme e forte contra o Altos. Esses jogos amistosos, esses jogos treinos é para isso, eles acontecem para que isso possa, ao decorrer da semana, ser ajustados, né? Alguns detalhes que precisam ser ajustados, como o Itamar já está e todo o staff já está fazendo esse planejamento durante a semana, mas acredito que os meninos vêm se adaptando o mais rápido possível, vem se adaptando da maneira que ele quer jogar, da maneira que o Santa Cruz vem jogando, e eu acredito que a gente vai chegar assim firme e forte para o jogo contra o Altos. Claro que trabalhando todos os dias, degrauzinho por degrauzinho, como eu falei na coletiva, a gente vai chegar lá. Tá então o goleiro do Santa Cruz, André Luiz, Edinaldo. Ok, olha, são 18 horas e 47 minutos. Está ligando aqui o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, para falar sobre essa questão da Série D. Eu tinha manifestado aqui, Evandro, ainda há pouco, você deve ter acompanhado, a minha surpresa com essa perspectiva que a diretoria do Santa Cruz continua dando de participar da Série D do Campeonato Brasileiro. Eu tenho a impressão que isso implicaria numa virada de mesa se não tiver um tempo determinado para você fazer modificações hoje nos regulamentos das competições. O Santa Cruz busca essa perspectiva e a gente até citou aqui que no último domingo a gente entrevistou o presidente... O Jefferson, presidente do Petrolina. O presidente do Petrolina, e ele diz não abrir mão da vaga que ele tem na Série D, que vai sim participar do campeonato da Série D. E eu queria ouvi-lo, o Evandro, você que inclusive batalhou muito no princípio dos meses anteriores, inclusive indo à CBF com essa proposta, qual a perspectiva que existe de ampliar esse número de participantes na Série D, ainda que seja neste ano? Boa noite. Eu estou a caminho do aeroporto, deixando a federação, tenho que ir à CBF, por conta dessa questão jurídica e política da eleição do CBF, e no carro
eu, como sempre faço, quando posso, ouço variando as rádios para ouvir as informações da imprensa, porque a imprensa forma opinião. E eu quero lhe pedir desculpas, mas eu acho que você presta um enorme desserviço ao futebol pernambucano. Primeiro, você citou o Estatuto Torcedor. O Estatuto Torcedor não existe mais, não é lei. A lei foi revogada. Não existe hoje nenhuma lei, uma nomenclatura de Estatuto do Torcedor. Segundo, a inclusão, o acréscimo de clubes não é ilegal, muito pelo contrário, é previsto no regulamento que criou a Série D, que era uma competição prevista e montada para ter ampliações de clubes. Terceiro, o prazo que você falou de 2 anos é para alteração de regulamento, ou seja, alteração de fórmula. E quando você acrescenta clubes, isso de certa forma não altera não, Evandro? Não, em absoluto é o mesmo modelo, inclusive isso está previsto na criação do regulamento das competições. A competição pode ter 10 clubes ou 20 clubes, se a fórmula for a mesma, ela não se aplica à duplicidade anual de reforma. Então, eu fiquei bastante aborrecido e me retirei desse assunto, porque esse assunto estava resolvido. Nós íamos colocar, eu inclusive tive o prazer de ser procurado pela imprensa dos outros estados, pelos vereadores, pelo presidente de câmaras, que queriam me otorgar títulos, e para surpresa minha, foi uma parte da minha imprensa em Pernambuco, do meu estado, que criou um inconformismo tão grande, uma crítica tão velada e tão violenta contra a CBF, que a CBF recuou. Então, a medida é prevista no regulamento, é legal, sempre foi fixada por nós e pela CBF, que é ampliar o número de clubes na Série B. Então, para não prejudicar o Santa Cruz, eu me retirei do processo por conta da crítica. E por que essa sua gestão na CBF não progrediu? Por que o presidente não aceitou? Edinaldo, a crítica que o presidente Edinaldo sofreu de ser chamado de desonesto, de virada de mesa, disso, aquilo, que deixa qualquer um desconfortável. Ele me chamou de Edinaldo. Se o teu estado, que é o beneficiado, está agindo desse jeito, vamos parar e deixar que outros estados conduzam. Tanto que eu me retirei do processo e deixei que outros estados do Santa Cruz conduzam. Porque eu não consigo entender por que é que nós atacamos o nosso futebol. A medida é ética, correta, legal, benéfica, positiva e financeiramente vantajosa para os clubes e para a imprensa, que precisa de trabalho e de emprego. Realmente, eu fico surpreso, mas eu não resisti a lhe ligar, porque eu acho que eu sou uma pessoa muito inteligente, mas que não utiliza essa inteligência. Evandro, quando a gente fala... de atacar a ampliação não faz nenhum sentido. A ampliação é válida, legal e necessária. Quando a gente fala na ampliação, eu falo na possibilidade de se fazer isso de forma programada, de forma bem planejada, não uma coisa de uma hora para outra, mesmo que beneficie um clube nosso, Evandro. Eu acho que as regras devem ser... Só pode ser de uma hora para outra. Veja, como é que eu vou planejar, ampliar tudo daqui a 4 anos? Eu tenho que ampliar de um ano para o outro. A competição acabou. Eu avaliei a competição. Existe necessidade de atender clubes de camisa, de peso, que estão sem calendário. É evidente que eu tenho que fazer a ampliação do ato. É exatamente o contrário que você está dizendo. Não existe virada de mesa. O presidente ficou profundamente desconfortável, porque ele disse, de todos os estados do Brasil, de toda a imprensa do Brasil, a única que falou mal, a única que atacou foi a sua, e o seu clube era um dos beneficiários. Aí eu me retirei, recuei, falei com o presidente do Santa Cruz, falei com todas as lideranças, falei com 4 presidentes de outras federações. Eu acredito que eles vão fazer, sem minha participação, sem que eu esteja envolvido, para que isso não gere críticas à CBF e não prejudique o Santa Cruz. Então, eu realmente fico sem entender por que é que nós atacamos os nossos clubes e os benefícios... Não se trata de atacar clube, não é por aí, Evandro, não é por aí. Você tem feito uma colocação nesse momento, me permita equivocado. Da mesma forma... A gente, quando fala nisso, eu adoraria ver o Santa Cruz fora da situação em que se encontra, mas eu adoraria ver o Santa Cruz voltando à Série D ou a qualquer outra série do futebol brasileiro dentro de campo, com o seu mérito dentro de campo.
não com essas possibilidades repentinas, porque isso, inclusive, fere aqueles que lutaram tanto para chegar e terminam vendo clubes beneficiados de uma hora para outra. É isso que eu luto, é isso que eu falo, não é ser contra o Santa Cruz em absoluto. Eu adoraria ver esse clube retornar à sua grandeza, mas retornar com a sua força tradicional, com a sua luta dentro de campo, e é isso que eu espero. Nada mais do que isso, nada mais do que isso. Essa postura é ser contra o Santa Cruz e o futebol. Não é só contra o Santa Cruz, não. É contra o futebol pernambucano. É absurdo, eu não consigo entender como é que você trabalha para prejudicar os clubes. Não faz nenhum sentido isso. Isso é uma opinião equivocada, Evandro. Isso é uma opinião equivocada que você tem com referência a mim. Sinceramente, me desculpe, mas é uma opinião equivocada. E a opinião dos clubes. Eu estou primando pela volta do Santa Cruz dentro de campo. Eu estou primando pela volta do Santa Cruz pela sua própria luta. O Santa Cruz está nessa situação porque houve falta de planejamento, porque houve incompetência. É a mesma dos primeiros, infelizmente. É um grande problema que nós temos, essa permanente tentativa de prejudicar nossos clubes. Então, grande problema. Eu lamento, você é uma pessoa muito inteligente, sua rádio é uma liderança no Brasil. Eu lamento essa postura contínua, permanente. Nunca houve postura sistemática. Nunca houve. Eu sempre disponibilizo passos. Eu sempre disponibilizo aqui os espaços, principalmente para você. Você me liga, eu boto no ar imediatamente, não tem problema nenhum. A gente discute, às vezes eu erro aqui em alguma coisa, você conserta, mas atribuir o fato de eu ser contra o Santa Cruz ao futebol de Pernambuco, isso é uma coisa que não vai realmente me servir de pecha de jeito nenhum. Eu estou apenas querendo que o Santa Cruz volte à sua grandeza, recupere a sua grandeza dentro de campo, não com favores de última hora. É isso que eu quero dizer sempre. Para ser você não, foi você e mais dois outros de outra rádio com a irmã. Então, as três pessoas atacaram de tal maneira, de tal violência, que a CBF e eu ecoei. Mas eu tenho certeza que nós vamos fazer via outras federações e via outros clubes. Bom, agradeço aí a oportunidade, lamento ter incomodado, mas eu realmente estava... Não, você não incomoda não, eu sempre lhe coloco no ar, a hora que você liga, você sabe que eu nunca deixei de lhe colocar no ar. Não importa qual seja a abordagem, não importa qual seja o assunto, mesmo que você se coloque contra o que eu estou falando, a gente sempre colocou você aqui no ar e botarei você quantas vezes você quiser. A gente esclarece isso de forma civilizada, de forma tranquila. Mas a pecha de ser contra o Santa Cruz, isso não vai caber, não vai pegar, porque o que eu estou lutando é ver o Santa Cruz voltar a ser vitorioso dentro de campo. Olha, desculpe discordar, mas eu entendo dessa maneira. De qualquer forma, boa noite, obrigado pelo espaço e um abraço. Um abraço, Evandro, muito obrigado, muito obrigado. A atribuição de que por se posicionar dessa forma é contra o futebol de Pernambuco é absoluto. A gente é pela legalidade, a gente é pela luta concreta dentro de campo. É isso que faz o futebol ser forte, é isso que faz o futebol ser bonito. É um time que cai para uma quarta divisão, termina ficando sem divisão nenhuma, mas a gente quer que esse clube volte a ser grande dentro de campo, com as regras do jogo, não para ser beneficiado por A, B ou C, de última hora, de uma hora para outra. Isso não engrandece clube nenhum. Eu quero ver o Santa Cruz retomar a sua história dentro de campo, com a sua competência dentro de campo. É por isso que eu torço. Ok, o Haldney? Valeu, Adinaldo, ok. Tem mais nada não? Nenhuma informação mais? No giro eu volto. No giro você volta. Tá bom, muito obrigado. Agora são 18 horas e 57 minutos na capital pernambucana. Bola rolando. Mais um show de bola dos craques do Screte. A temporada de 2023 está no final, mas 2024 está chegando com muito mais emoção. Vem aí, Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste.